da Bíblia, a Bíblia é dividida em duas partes. Primeiro, ela é dividida no Antigo Testamento, conhecida como AT, que é a definição, que vai de Gênesis a Malaquias, que são 39 livros. Pode anotar, quem está anotando, 39 livros no Antigo Testamento. E a segunda parte da Bíblia é chamado de Novo Testamento, que as letras seriam NT, Novo Testamento, que vai de Mateus a Apocalipse, que são 27 livros. Então a Bíblia é dividida em duas partes. Primeiro, Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 29 livros. Anote isso aí para você não perder. Uma observação 27. Então olha só, a Bíblia fora escrita por mais de 40 escritores em épocas diferentes. E a prova que a Bíblia é inspirada por Deus, que esses 40 escritores eles não se conheceram. Épocas diferentes, mas quando você lê a Bíblia, você vai ver o que eles escreveram, são palavras até antigas, alguns vocábulos antigos, mas a Bíblia não é só um livro antigo, ela é um livro atual. Porque quando você lê a Bíblia, ela está falando de coisas atuais, de coisas da atualidade. Então a Bíblia não é como qualquer outro livro. Você pega um livro antigo, você abre, está falando apenas de coisas antigas. Mas você pega a Bíblia, ela é antiga, mas ela fala de coisas atuais, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. Tem alguns pregadores que dizem que a Bíblia fechada é livro qualquer e aberta é a boca de Deus, mas eu não concordo, porque se ela é a palavra de Deus, não importa se ela está fechada ou aberta, ela é a palavra de Deus para nossas vidas. Quem está pegando a palavra? Então, se ela é inspirada por Deus, não importa se ela está fechada, se ela está aberta, importante que ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas também um livro atual. Sendo assim, a maior regra de fé. Então, qual é a nossa regra de fé? Bíblia, palavra de Deus. Então, se a Bíblia é a nossa maior regra de fé, então o que está na Bíblia, nós aceitamos. O que não está na Bíblia, nós não aceitamos. Quem está pegando a palavra? Por quê? Porque ela é a nossa maior regra de fé, é a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia orienta aquele que prega, aquele que ministra, que ele venha examinar as Escrituras. Para quê? Para que ele venha fazer conforme o que está escrito. Eu acho linda a orientação que Deus deu a Josué, que ele viesse se atentar, se orientar conforme a lei. E ele viesse conhecer a Escritura, para ele fazer conforme o que estava escrito. Por que eu preciso me atentar para a orientação? Para me fazer conforme o que está escrito. Jesus mesmo declarou dizendo que os discípulos erravam, e essa palavra também serve para nós. Errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o dom de Deus. Por que nós cometemos erro? Até quem prega, até quem ouve. Por quê? Porque não conhece a Escritura. Porque se conhece, não tem como nós cometermos erro. Porque há muitos erros. Porque que muitos pregadores acabam falando coisas que não estão no contexto bíblico. Acabam ferindo o princípio da palavra, porque não conhece. E, por exemplo, eu entendo isso aqui. Como eu sou um pastor, um pregador, eu tenho a obrigação de conhecer o livro que eu ministro nele. Sim ou não? Porque todo profissional, ele é especializado em conhecer a sua ferramenta. O médico, para usar o bisturi, ele tem que conhecer. Sim ou não? Porque se ele não conhece e não sabe usar, ele vai cometer erro na cirurgia. A mesma forma é nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Para quê? Para que nós não sejamos levados por qualquer tipo de doutrina, ou seja, qualquer tipo de ensinamento. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus. Pastor, pastor. Sim. Aí você falou da Bíblia aí, né? A Bíblia fechada, as pessoas dizem que não é uma Bíblia, né? Quer dizer isso aí, né? Um livro qualquer. É, exatamente. Aí quer dizer que é a mesma coisa assim, eu não vejo Deus, então Deus não existe, é isso? Isso. Semelhante a isso. Exatamente, né? Porque essa coisa de dizer que a Bíblia fechada é qualquer, é conversa de pregador. Né? Porque a Bíblia, tanto fechada, aberta, ela é a palavra de Deus. Então, como usar a minha Bíblia no dia a dia? Como usar? Quem está com a Bíblia aberta aí? Como usar a Bíblia no dia a dia? Eu vim aqui ensinar vocês. Quem quer aprender? Como usar a Bíblia no meu dia a dia? Primeiro, eu preciso ler. E a Bíblia incentiva a leitura, o texto bíblico incentiva
Apocalipse 1, 3. Abra a Bíblia. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Apocalipse capítulo 1, verso 3, vai dar 3 regras aqui e vai falar de 3 bem-aventuranças. Vai dizer: bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve, e bem-aventurado é aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Tá bom. Então olha só, deixa eu entender aqui, deixa eu citar para vocês. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Então está colocando 3 bem-aventuranças. Primeiro está dizendo que feliz é o homem que lê, feliz é o homem que ouve a palavra. Terceiro, feliz é o homem que guarda as palavras desta profecia. Porque a Bíblia não é apenas uma escritura qualquer, ela é uma palavra profética para a nossa vida. Os irmãos entendem? Ela é a palavra da profecia. Por isso que quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você na atualidade ou qualquer momento, porque ela é uma palavra profética. Quem encontrou aí? Apocalipse capítulo 1, o verso 3. Quero ir com vocês agora em Jeremias 15, 16. Jeremias 15, 16. Amém? Jeremias 15, 16. Alguns irmãos procurando. Glória a Deus. É porque eu já li 4 vezes todinha, já estou com facilidade. Tá bom? Mas é assim mesmo. Jeremias capítulo 15, verso 16. É porque quem já leu todo tá rápido.